1 de agosto. Os 7 irmãos Macabeus e sua mãe, mártires do Antigo Testamento. O segundo livro dos Macabeus é o resumo de uma história redigida em grego por Jasão, um judeu de Cirene, da África. São 2 os livros dos Macabeus que veneramos como sagrados. Encerram a história de Judas Macabeu e de seus irmãos, particularmente as lutas que travaram contra os reis da Síria em defesa da religião e da liberdade da pátria. São livros independentes um do outro. No ano 164 antes da era cristã, o ímpio Antíoco, figura do futuro anticristo, perseguia cruelmente os judeus para os levar a renunciar à lei de Deus. Um grande número deles sofria os mais horríveis tormentos, acabando pelo martírio. Entre eles veneramos uma santa mulher e seus 7 filhos. Estes 7 irmãos são chamados Macabeus, porque o seu martírio foi durante a perseguição em que Judas Macabeu e os seus irmãos combateram gloriosamente pela causa de Deus. Aconteceu então que, tendo sido presos 7 irmãos com sua mãe, o rei os queria obrigar a comer carne de porco contra a lei, atormentando para isso com açoites que eles davam com azorrogazes e nervos de boi. Um deles, em nome de todos, falou: Que pretendes que queres saber de nós? Estamos prontos antes a morrer que a violar as leis de nossos pais. O rei ficou irritado, mandou pôr ao lume frigideiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que se cortasse a língua ao que tinha falado primeiro, e que, arrancado da cabeça o couro cabeludo, cortassem-lhe também as extremidades à vista dos outros seus irmãos e de sua mãe. Depois de estar assim mutilado, mandou que o chegassem ao fogo e o torrassem na frigideira, quando ainda respirava. Enquanto se difundia largamente o vapor da frigideira, os outros irmãos exortavam-se mutuamente com sua mãe a morrerem corajosamente, dizendo: O Senhor Deus vê e consola-se em nós, conforme declarou Moisés no cântico de protesto contra Israel, por estas palavras: Ele será consolado nos seus servos. Morto deste modo o primeiro, levaram o segundo ao suplício. Arrancado da cabeça o couro cabeludo, perguntavam-lhe se queria comer das carnes que lhe apresentavam, antes que ser atormentado em cada um dos membros de todo o seu corpo. Respondendo na língua de seus pais, disse: Não, não comerei. Pelo que também este padeceu os mesmos tormentos que o primeiro. Estando já para dar o último suspiro, disse desta maneira: Tu, ó malvado, fazes-nos perder a vida presente, mas Deus, o Rei do Universo, nos ressuscitará para a vida eterna, a nós que morremos por fidelidade às suas leis. Depois deste, torturaram também o terceiro. Tendo-lhe sido pedida a língua, ele a apresentou logo. Assim como estendeu as mãos corajosamente e disse afoito: Do céu recebi estes membros, mas agora os desprezo pela defesa de suas leis, esperando que ele nos tornará a dar um dia. O próprio rei, os que o acompanhavam, admiraram o valor deste jovem que reputava por nada os tormentos. Morto este, atormentaram da mesma sorte o quarto. Quando ele estava já para expirar, disse: Felizes os que são entregues à morte pelos homens, esperando em Deus que hão de ser por ele ressuscitados. Porém, quanto a ti, ó rei, a tua ressurreição não será para a vida. Em seguida, pegaram o quinto e atormentaram-no. Mas ele, olhando para o rei, disse-lhe: Tu fazes o que queres, porque recebeste o poder entre os homens, ainda que mortal como eles. Todavia, não cuides que Deus desamparou a nossa nação. Após este, levaram ao suplício o sexto,
que quando estava perto de morrer, disse: Não te iludas, se padecemos isto é porque o merecemos pelos pecados contra nosso Deus, pelos quais vêm sobre nós tão espantosos flagelos. Mas não imagines que hás de ficar sem castigo, depois de teres empreendido combater contra Deus. Entretanto, a mãe deles, sobremaneira admirável e digna de memória, vendo morrer os seus 7 filhos, em um só dia, suportou heroicamente a sua morte pela esperança que tinha no Salvador. Cheia de nobres sentimentos, exortava na língua de seus pais, a cada um deles em particular, dando firmeza com ânimo varonil à sua ternura de mulher. Santos Macabeus, mártires, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Félix, São Baldarino ou Baldri, Santo Exupério, Santo Arcádio, São Jonato, Beato João de Riete e São Pedro Advíncula.